Bem-vindos à aula 7 da disciplina Métodos e Técnicas de Pesquisa em Administração. Hoje nós vamos analisar 5 capítulos, do livro de Pesquisa Qualitativa em Estudos Organizacionais, Paradigmas, Estratégias e Métodos, do capítulo 8 ao 12. E hoje nós vamos concluir as estratégias de pesquisa com a fenomenologia e com a Grounded Theory, e vamos avançar um pouco na coleta e na análise dos dados por meio de levantamento de dados por meio de entrevista qualitativa, grupo focal, e vamos tentar, se der tempo, avançar em análise de conteúdo, ok? Então, hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo da última aula, que diz respeito às estratégias de pesquisa com a Grounded Theory. A Grounded Theory, ela se chama em português Teoria Fundamentada nos Dados, e ela segue uma lógica completamente alternativa ao que a gente conhece nas pesquisas. Por quê? Porque, via de regra, as pesquisas elas trabalham com uma lógica de você enxergar o campo a partir de uma teoria de base. Então, você dialoga o que você encontra no campo com as teorias prévias. Na Grounded Theory, isso não acontece. Ela é um método que foi desenvolvido por Glaser e Strauss, que busca exatamente teorias mais concretas a partir do nada. Então, é uma pesquisa completamente exploratória e descritiva, que visa descrever em profundidade um fenômeno de uma forma concreta, sem um viés derivado de outro olhar teórico. Então, é uma teorização que surge a partir da observação. Você não usa teoria prévia nenhuma, você vai gerar a sua teoria a partir da análise dos dados. Então, a lógica de pesquisa é que se contrapõe completamente à lógica hipotético-dedutiva, que é a ideia de criar hipóteses e testar os dados. Não, aqui você não vai criar hipótese, você não vai criar juízo prévio em relação ao campo e já vai partir direto para a compreensão do fenômeno como ele acontece. Então, por exemplo, numa reconfiguração de uma política econômica de uma cidade, na implementação de um processo de mudança na organização após uma aquisição ou uma fusão, em relação ao fenômeno urbano, por exemplo, quando você vai analisar um fenômeno urbano. Então, você não precisa partir de um problema de pesquisa, porque na realidade você não busca responder uma pergunta. Você busca entrar em contato com aquele campo, e ao entrar em contato com aquele campo, começar a gerar suas teorias, os seus conhecimentos adquiridos a partir da vivência com aquele fenômeno. Então, você só vai para o campo para descobrir qual que é a realidade empírica, registrar essa realidade empírica, e dessa realidade empírica, a partir dos dados, você vai constituir o seu modelo teórico. Então, você não vai com a influência prévia de nenhum tipo de teoria, e você vai, no campo, construir a sua própria teoria, o seu próprio modelo. Então, esse é um tipo de pesquisa específico que você começa pelos dados. Você começa completamente, é a lógica oposta. Então, enquanto outros você vai fazer um referencial teórico, você vai estudar, vai gerar problema de pesquisa para a teoria, aqui não. Aqui você não vai ter um problema de pesquisa, você vai direto para o campo, vai direto para os dados. Então, você não tem essa influência prévia, é um estudo completamente exploratório, como eu disse para você. E o relato dessa pesquisa tem que ter muita fidelidade com o que você vai encontrar no mundo dos fatos, uma vez que você vai ser o responsável por traduzir a realidade empírica em modelos teóricos a serem futuramente testados em outras pesquisas. Ok? Então, o que é a teoria fundamentada? É uma observação sistemática direto no campo. Então, nesse tipo de pesquisa, você não intervém, você não interage, você simplesmente observa, você simplesmente vai conhecer a realidade empírica, e aí você pode sim fazer entrevistas, você pode complementar com dados, contudo, você não tem que preservar essa realidade para tentar mantê-la o máximo intocada. E assim você consegue analisar as particularidades dessa realidade. Então, o formato dessa pesquisa tem algumas exigências que sistematicamente você tem que trazer dentro da sua metodologia. Como? Como se deu a estadia no campo? Como você esteve presente no campo para compreender a realidade? Né? Como você buscou construir a fundamentação da sua teoria a partir da realidade? O que você observou? Como você observou? Né? A natureza das experiências, como você foi evoluindo e foi mudando continuamente. Né? Qual foi o seu papel ativo no processo de atribuir sentido àquela realidade que você encontrou? Qual é a sua forma de abordar a complexidade do campo? Né? Como foi a ênfase nas dinâmicas? Né? E como se deu
esse diálogo entre as percepções dos indivíduos e os significados que você atribui ao longo da sua pesquisa. Então, esse tipo de pesquisa, você tenta se manter o máximo afastado do campo para trazer o máximo de descrição, preservando o fenômeno e tendo um cuidado de demonstrar como você construiu a sua teoria a partir desse campo. Tá? Então você vai mudando e vai evoluindo continuamente dentro do seu processo. Você vai criando categorias, vai criando rótulos, vai criando análises, e a partir dessas rotulações, dessas análises nos dados, você vai construindo o seu modelo teórico, ok? A Grounded Theory gera o que a gente chama de teoria substantiva, que não é uma teoria que surgiu, derivou do mundo das ideias, mas derivou de observações concretas. Portanto, teoria concreta, teoria substantiva. Né? Então, a teoria é menos formal e genérica, e ela passa a ser aplicável apenas àquela realidade. Então, é uma teoria situada, é uma teoria substantiva derivada diretamente daquele campo. Então, não vai visar a generalização, você não vai visar que essa teoria gere um perfil completo de generalização. Apenas uma descrição mais ampla daquela realidade que você observou. Apenas uma descrição com maior profundidade daquilo que você busca compreender dentro do campo. Então, um tipo de pesquisa que não vai criar generalização, não vai criar verdades absolutas, e vão ser teorias que se aplicam a situações muito específicas. Por exemplo, você pode criar uma grounded theory para entender o fenômeno de médicos atuando como administradores, gestão urbana de um município histórico. Você pode criar um fenômeno que você quer explorar a partir da sua própria visão. Então, o que você for descobrir em relação o caso específico daqueles médicos que atuam como administradores, isso funciona especificamente para aquela situação. Claro que outros estudos posteriores podem achar semelhanças e diferenças com o seu estudo, mas o seu estudo não vai trazer essa percepção de generalização, vai apenas trazer uma maior profundidade e riqueza de descrição daquele fenômeno que você busca analisar. Ok? Daí a importância de você dar um recorte para o objeto do estudo. Onde que a sua pesquisa começa, onde a sua pesquisa termina. Onde começa a avaliação dos dados, onde termina a coleta e análise. Ok? Então, a pesquisa que tem valor não pelo poder de gerar conhecimentos universalizantes, mas por ter um alto poder explicativo de situações específicas. É um tipo de pesquisa que ele é muito interessante se você busca compreender um fenômeno que a gente não tem análises precedentes a respeito do assunto. Então, você vai trazer uma maior riqueza descritiva para aquele fenômeno e vai conseguir complementar conhecimentos específicos voltados àquela situação. Então, a forma da análise da Grounded Theory é que costuma ser mais complexa na pesquisa qualitativa. Né? É difícil você fazer uma análise derivar de um dado sem uma teoria prévia, você derivar uma teoria nova. Ela é muito mais difícil. Por quê? Porque eu falo que esse é um tipo de pesquisa que você no final vai ter entrevistas, diários, dados, documentos, você vai ter muito, muito volume de dados. E você, ao longo desse tempo todo, você vai revisitar esses dados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 vezes, revisitando os mesmos dados. Por quê? Porque você tem que manter uma postura crítica e cética em relação à interpretação o tempo todo. Será que aquela interpretação que eu dei aos dados é a correta? Será que não existe uma forma mais descritiva, mais profunda de eu mostrar esses dados? Por exemplo, um exemplo muito conhecido em relação à Ground Theory. Você vai estudar o fenômeno do bullying nas escolas. E aí você para a perceber que existem várias formas de manifestação de bullying. Manifestação de bullying psicológica e física. Física no sentido de agressão física. Psicológica no sentido de agressão psicológica, emocional e afetiva. E aí você cria sua teoria, o modelo é agressividade, agressão física e agressão psicológica. Aí depois você fica pensando assim, peraí, mas entre meninos e meninas existem diferenças sobre o tipo de agressão física e agressão psicológica. Aí você, numa segunda rodada, você volta nesses dados e muda a classificação que você fez. Então, existem os tipos de agressão para meninos e para meninas, e dentro das meninas existem a categoria das agressões psicológicas e das agressões físicas. Para os meninos também tem agressão psicológica e agressão física. E aí você já mudou a sua categoria, né? Você já mudou a sua forma de classificação. E aí você vai, então, na terceira rodada, de forma mais crítica e cética ainda, você fica pensando,
Poxa, mas dentro da categoria psicológica existe aquela que é do caráter da autoestima, né, do sujeito, e existe aquela que é do caráter especificamente da humilhação do sujeito. Então, peraí, além da categoria psicológica, existe aquela de humilhação e existe aquela de ataque à autoestima. E aí você vai criando categorias, análises, classificações, você vai atribuindo rótulos, nomes aos fenômenos, entende? E aí você vai mostrando com maior profundidade, com maior riqueza de descrição, como esse fenômeno se manifesta nas suas várias formas. Então, quando a gente vê essa necessidade de se questionar continuamente se está indo no rumo certo, é basicamente um tipo de pesquisa que ela é um pouco difícil de fazer, porque você tem que voltar várias vezes nos dados e não deixar nada passar sem a devida descrição, e não deixar nada passar sem a devida correspondente no seu modelo teórico. Então, você tem que revisar seu pensamento copiosas vezes. Eu estou falando de 20 vezes, você acha que é exagero? Não é não. Às vezes você tem que voltar nos dados 20, 30 vezes para você tentar compreender se você está dando a interpretação correta, se você está fazendo a classificação mais aguçada, mais apurada em relação a esses dados. Então, você criar um pensamento comparativo, um pensamento com uma postura crítica e cética, é fundamental ao longo do processo. É você buscar nos dados o que é similar uma coisa em relação a outra, o que é diferente em relação a uma coisa a outra, onde existem padrões, né? Onde existem as mínimas diferenças em casos similares e onde estão as diferenças que não estão óbvias nos dados. Então você tem que recorrer constantemente às experiências passadas e recorrer aos dados, fazendo sempre uma análise, né, uma leitura crítica introspectiva dos dados. Então é um tipo de pesquisa que faz você se questionar muito enquanto pesquisador. Será que eu estou deixando passar alguma coisa? Será que alguma particularidade bem específica desse fenômeno eu estou deixando para trás? Então, você vai criando os seus modelos, vai criando seus significados provisórios, você vai o tempo todo mudando as classificações que você atribui, né? Cada incidente, cada fato nos dados tem que ser considerado, tem que ser analisado de forma comparativa, né? Qual que é a diferença desse caso para aquele outro que aconteceu, né? Qual é a particularidade dessa situação específica em relação a outras que aconteceram no fenômeno, né? Qual que é a diferença, qual que é a similaridade, o que, que pode gerar uma diferenciação. Então, você tem que ter uma leitura muito atenta, muito descritiva, muito comparativa, né? E revisando seu pensamento várias vezes. Para quê? Para que o modelo final, né, o modelo teórico final que você gere, seja um modelo capaz de trazer uma maior riqueza de descrição aos detalhes existentes no campo. Então, a partir dessa leitura introspectiva que você vai fazer, dessa leitura introspectiva e cética e comparativa, aí você vai criar o seu modelo de análise. Então, esses dados vão gerar categorias. Categorias como violência psicológica, agressão psicológica e agressão física, né? Esses macrocódigos. Desses macrocódigos, violência agressiva, você vai listar os tipos de violência agressiva que existem para meninos e para meninas, por exemplo, né? Ou então você vai criar um modelo de diferenciação que você separa por gênero e aí você vai explorando para cada gênero. Ou você pode, no seu modelo, falar do tipo de agressão e dividir conforme o gênero. Você vai criar o seu modelo, você vai criar um esquema conceitual, um mapa conceitual com as categorias, classificações, o tipo de classificação que você quer dar. E desses macrocódigos, por exemplo, agressão física, você pode ir desmembrando para códigos, por exemplo, agressão física em espaços públicos, agressão física em espaços privados, agressão física com o uso de ferramentas, agressão física em grupo, agressão física entre dois indivíduos. E aí, desses códigos, você também pode ir explorando. Por exemplo, agressão pública na presença de adultos, agressão pública na presença de colegas de sala. Então, você vai criando os seus códigos, os subcódigos, você vai gerando uma cadeia conceitual, você vai gerando as suas classificações de como o fenômeno acontece. Então, isso vai levando a uma rede. Isso vai levando a uma rede de conceitos. O que é uma rede de conceitos? Isso aqui é um exemplo de uma rede de conceitos. Isso aqui é o exemplo que eu dou da minha tese,
né, sobre a partir da análise da Lava Jato, né, a gente vai entendendo e vai criando as categorias de análise. Então, a partir do momento que eu fui estudar a Lava Jato, eu entendi que existem dois tipos de acusação. Existe a acusação, observem o mouse, a seta do mouse está nesse primeiro quadro vermelho, tá? Que existe a acusação de abuso político e abuso econômico. Entre abuso político e abuso econômico existem mecanismos para cada um, mecanismo de abuso econômico, mecanismo de abuso político. Para os mecanismos de abuso político, a gente vai então ter as formas que estão em azul, né? Essas duas formas que emergiram dos dados. E abuso econômico, a gente vai ter 4 categorias. Além dessas 6 categorias, 2 de político e 4 econômicos, surgiram outras 3 categorias que eu coloquei numa zona híbrida, que pertence tanto ao abuso político quanto econômico, que são, por exemplo, relações do uso das estatais, que envolve tanto questões econômicas quanto questões políticas, né, como o caso de Petrobras, né, e outras sociedades de economia mista. Então, a partir dessa categorização, eu criei o meu modelo de como acontece a corrupção, a partir de mecanismos de abuso econômico e de abuso político, cada um com suas diferenças. Então, essa classificação que está aqui, esse mapa conceitual de conceitos, fui eu que criei a partir da leitura dos dados. Então, essa cadeia conceitual no formato de rede vai levar à noção do que é o objeto em sua complexidade. Esse processo de revisão dos códigos, então, é um movimento de idas e vindas. Você vai criando os códigos, você vai criando as categorias, você vai criando as classificações, e a partir dessa classificação você gera um modelo de como aquele fenômeno acontece. Então, conforme você vai avançando no entendimento, você vai trazendo mais detalhes, você vai trazendo os tipos de violência que aconteceram, os tipos de situações que aconteceram, como o fenômeno vai se manifestar, e você vai atribuir classificações, né? Isso faz com que a cadeia de ideias vai ficando bem grande. Então, essa cadeia que eu trouxe para vocês aqui de exemplo, ainda ela é bem pequena. Ela não é uma cadeia muito grande, não. Existem cadeias que vão ficando extremamente complexas, grandes, com vários desdobramentos de conceitos. Ok? Então, a lógica dessa construção dessa teoria final, a partir desse modelo, dessa cadeia de conceitos que você vai gerar, ela não é uma lógica dedutiva, é uma lógica chamada abdutiva. E por que abdutiva? Porque ela é uma mistura da indução com a dedução. E como que isso acontece? Os seus conhecimentos e princípios gerais, por dedução, vão ser analisados à luz do campo. Entendeu? Você vai trazer suas prenoções de forma dedutiva. Só que o campo vai fornecer aspectos específicos e empíricos. Então, isso vai acontecer de forma indutiva. Então, o diálogo dedutivo ele vai acontecer do pesquisador para o campo. Já o diálogo indutivo vai acontecer do campo para o pesquisador. Então, quando você vai fazer essas construções desses diálogos, dessas classificações, dessas construções, você vai constituir uma teoria nova em um nível indutivo. Então, essas teorias, quando você gera essas teorias, você cria instrumentos de análise viáveis que vão permitir com que as suas teorias sejam testadas em novos campos. Entende? Então, o que você vai basicamente fazer quando você vai construir a Ground Theory? Você vai dar nome aos fenômenos, você vai atribuir sentido aos fenômenos, criando classificações, criando formas de traduzir aquele fenômeno em um modelo de pensamento, em um modelo de análise, e com isso você vai gerar uma base de conhecimentos que pode ser testada em outros campos. E aí a gente fecha o ciclo de dedução de novo, porque da sua teoria a gente vai tentar deduzir ela para o campo em outras circunstâncias, em outras situações, e a partir disso aí a gente vai testar se a sua teoria se confirma e dá respaldo em outras situações. Por isso que a gente fala que a teoria fundamentada, a Ground Theory, é um processo recorrente de propor teorias e checar dados. Propor teorias e checar dados. A ida e vinda nos dados, para você saber se você fez aquilo da forma certa, é recorrente. Então, é normal, dependendo do volume de dados, você analisar no mínimo 3, 4 vezes os dados, no mínimo. Mas tem gente que fica anos analisando os dados até chegar numa situação em que ela se sente segura de afirmar aquela teoria. Então é necessário um grande volume de paciência e criatividade, né, que são requeridos para esse tipo de pesquisa, ok? Até aí, tudo bem, correto? Vamos ver aqui se então se tem algumas dúvidas que apareceram mensagens.
Poderia criar a ground theory analisando todos os casos de estupro que não culpou o estuprador, analisando como um novo estupro culposo. Bom, esse tipo de situação é uma situação que antropologicamente a gente pode analisar, por exemplo, em processos judiciais. A gente pode ver, por exemplo, qual é o tipo de tratamento que é dado pelo judiciário a casos de estupro. Isso é um tipo de pesquisa que pode ser feito por ground theory. O que a gente vai fazer? A gente vai levantar os principais, um volume grande de processos relacionados a estupro e a gente, sem teoria nenhuma, a gente vai lá e vai ver como é que foi analisado e qual foi o tratamento dado em todos os casos para a gente criar classificações e categorizações. Então é possível? Sim, é possível. E a partir daí você vai gerar teorias sobre como o judiciário lida com casos de estupro no Brasil. Ok? Inclusive seria uma pesquisa muito interessante, só que eu acho que ela é mais voltada lá para o direito e para as ciências sociais, ok? Agora, a próxima estratégia nossa de pesquisa é a fenomenologia. O que é a fenomenologia? A fenomenologia, ela busca compreender significados a partir da experiência vivida. Então, aqui a gente não quer o significado do fenômeno. A gente quer entender como as pessoas entenderam aquele fenômeno. Então, aqui o nosso objeto de análise é a consciência das pessoas que viveram aquele fenômeno. Olha que interessante. Aqui a gente quer entender a subjetividade dos relatos, constante nos relatos do fenômeno. Então, o investigador aqui, a gente é orientado para o fenômeno por meio dos relatos. O nosso objeto de análise é a consciência das pessoas que viveram aquele fenômeno. Né? Então, por meio da fenomenologia, a gente busca o fenômeno enquanto o entrevistado que vai compartilhar a experiência dele. Então, a partir das várias experiências que a gente vai coletar, a partir do fenômeno como captado na mente das pessoas, a gente vai começar a analisar, buscar o que dentro dessas diferenças de consciência surge igual. Então, por exemplo, eu tenho 10, 15 pessoas para entrevistar. Cada uma delas vai falar sobre o fenômeno de uma forma diferente, a partir de sua perspectiva, a partir da sua perspectiva, de sua visão, né, a respeito do assunto. E aí, você vai buscar, então, a partir de como essas pessoas captaram o fenômeno, ver o que possui de igual e o que possui de diferente nos relatos. Então, você vai analisar o mundo enquanto vivido pelas pessoas, você vai comparar a consciência das pessoas. Você vai achar o que é similar nos relatos e o que é diferente nos relatos. Então, esse texto fenomenológico é uma metáfora que é extraída dessas narrativas que você obtém das entrevistas. Então, a fenomenologia não vai se preocupar com os fatos, mas com os relatos, como as pessoas relatam os fatos. E aí, a partir daí, a gente vai fazer uma análise comparativa desses vários relatos, né, para você tentar captar a natureza do fenômeno como percebido, naquilo que é similar dentro dos relatos e naquilo que é diferente também dentro desses relatos. Então, são algumas especificidades da fenomenologia. A primeira delas é que sempre a gente fala de experiência vivida. Tá vendo? Sempre a gente fala da experiência vivida. Envolve uma consciência reflexiva, a pessoa pensa sobre aquele fenômeno para dar o juízo de valor dela, para dar o julgamento, para dar a opinião. A estrutura temporal, a gente tem que analisar o contexto no qual essas pessoas deram seus relatos e o contexto que elas viveram. Né? A totalidade da vida não é a totalidade do mundo dos fatos, mas como que as pessoas trazem aquelas informações considerando a vida delas, ou seja, você tem que trazer a perspectiva, você tem que deixar claro que aquilo é a perspectiva daquela pessoa que fala de um determinado lugar, né? Que fala de um determinado lugar de origem. Então, você pegar o fenômeno do racismo só entrevistando gente branca, você tem que entender a totalidade da vida, ou seja, a totalidade contextual, que são pessoas que viveram aquele fenômeno de uma forma bem específica, tá bom? Que a experiência vivida ela vai ter uma essência, uma qualidade reconhecida, ou seja, você vai buscar sempre essas similitudes, né, essa essência do que vai ser trazido pelas entrevistas e pelo fenômeno quanto percebido, enquanto vivido. E você vai ter uma certa estrutura linguística, né? Que é a forma pela qual essa experiência ela é compartilhada. Se ela é dita de forma muito formal, se ela é dita com gírias, se ela é dita de forma muito coloquial, se ela é expressa com emoção, sem emoção, a forma pela qual essa experiência foi dita te interessa. Por quê? Porque às vezes uma pessoa ela te fala aquilo com mais emoção, e isso passa em caráter de que aquilo
é muito impactante para aquela pessoa. Se é muito impactante, é porque envolve dimensões emocionais, afetivas. Portanto, a carga de verdade para aquela pessoa que disse aquilo, ela é muito alta. E por isso, isso tem que ser trazido em consideração para o campo. Ok? Então, a estrutura da forma como é dito, né, como é compartilhada a experiência vivida, ela é muito importante para a gente também. Então, a gente tem que sempre estar trazendo esses elementos para a metodologia. Qual que é a consciência reflexiva sobre o fato? Qual que é a estrutura temporal da experiência vivida? Como que essa experiência envolveu a totalidade da vida dos agentes? Né? Como que essa experiência vivida, qual é a essência dessa experiência vivida é compartilhada pelos agentes e qual é a estrutura linguística que esses agentes adotam no processo de compartilhamento das suas experiências. Então, isso aqui você tem que trazer para sua metodologia se a sua escolha é fazer uma pesquisa de viés fenomenológico, ok? A pessoa, então, na fenomenologia é um ser genérico capaz de reter significados do mundo. O que a gente busca analisar é esse padrão obtido pelo que está por trás da experiência. Então, sempre analisando o que dos relatos vem de igual e do que dos relatos vem de diferente. A gente entrevista várias pessoas e suas experiências sobre o fenômeno, para a gente tentar entender o fenômeno, analisando o padrão do que se repete e do que diverge em relação às entrevistas. Né? Então a gente agrupa as interpretações do fenômeno sobre aquilo que a gente deseja estudar. E eu trouxe um exemplo para vocês. Coletamos experiências de discriminação. Isso é de um artigo que eu escrevi, tá? Que está no Prelo aí. Coletamos experiências de discriminação nas organizações para saber o que é ser negro, gay ou mulher na empresa. Ao ouvir os relatos, entendemos o que há de padrões, similaridades, diferenças e analisamos os sentidos produzidos a respeito disso. Analisamos o fenômeno discriminação no trabalho. Os relatos são apenas um mote de fundo. Então, quando a gente vai analisar mulheres, gays, negros, né, dentro da empresa, o que a gente quer é a discriminação. Só que aí a gente vai ver sob várias perspectivas. Então, cada um vai trazer sua experiência individual, vai trazer como aconteceu, e a partir daí a gente fenomenologicamente vai vendo o que tem de igual e o que tem de diferente a partir desses relatos da consciência dos indivíduos. Então, a gente vai analisar 4 dimensões fundamentais. Também tem que estar na sua metodologia. A espaciabilidade, a corporabilidade, a temporabilidade e a relacionabilidade. O que é a espaciabilidade? Como se deu a vivência do sujeito naquele lugar? Como ele viveu naquele lugar? Qual que é a relação dele com aquele ambiente? Como que ele se sente naquele ambiente? Tá? A corporabilidade, qual que é a noção que a pessoa tem de si? Né? Como que ela se enxerga? Como que ela atribui a identidade a si mesma? Né? Qual que é a percepção íntima da pessoa enquanto um ser? Né? Como que ela vê a si mesma dentro daquele fenômeno? A temporalidade é o tempo subjetivo, é a lembrança daquele passado. Porque para algumas pessoas, um fato de 20 anos atrás parece que foi ontem. Já outros, 10 anos atrás, a pessoa esquece completamente. Então, a temporalidade é entender o quanto que aquele tempo específico possuía características próprias e o quanto aquilo foi marcante para aquela pessoa naquela experiência vivida. Ok? Então, é você entender a dimensão temporal, qual é o contexto, qual é a situação, o quanto que aquele tempo foi importante para aquela pessoa, ok? É entender as várias facetas da temporalidade do fenômeno. Tá? E por fim, na relacionabilidade, a gente está falando de como que se deram as relações com as outras pessoas daquele indivíduo naquele momento em que a gente viveu. Então, uma pesquisa fenomenológica para estudar, por exemplo, discriminação, demanda entender a inserção daquela pessoa naquele espaço, a percepção íntima daquela pessoa de identidade, autoestima, o contexto, aquele tempo subjetivo vivido, né, e a importância daquele contexto, e como se dava a dinâmica das relações com as outras pessoas. Então você tem que analisar essas 4 dimensões com profundidade para você entender como aquele fenômeno foi captado pela consciência da pessoa. A partir dessas construções em que você vai trazer profundidade para esses relatos, a gente começa então, a partir dessas entrevistas, a partir desses dados, a abstrair a essência as essências, né, do fenômeno. Então, algumas perguntas têm que ser necessariamente respondidas. Qual é a relação entre o contexto e o fenômeno? Por que aquele fenômeno acontecendo naquele contexto é importante? Qual é a percepção dos agentes sobre o fenômeno?
Como ocorre o desenrolar temporal lógico do fenômeno? Como que isso traz implicações do passado para o presente e talvez para o futuro? Né? Como ocorre, como esse fenômeno influencia, impactou ou impacta até os dias atuais o agente? Né? Então, essas perguntas a serem respondidas são questionamentos que você vai trazer para o campo, né? Para tentar responder de forma mais apurada, de forma mais crítica, como esse fenômeno gera efeitos para as pessoas ao longo do tempo. As limitações específicas desse tipo de pesquisa diz respeito justamente à consciência dos agentes, porque às vezes a memória, né, como a gente já viu isso em história oral, a memória não é, às vezes, a mais acurada de todas, né? Às vezes o agente esquece, às vezes ele não dá importância para coisa que só depois ele vai pensar, ih, eu esqueci de falar isso. Né? Então, a própria falha da consciência do agente, a limitação da percepção, tudo isso constitui limitações para esse tipo de pesquisa. A pesquisa fenomenológica ela não tem um ponto de chegada e a sua busca ela é infinita. É um processo contínuo de você coletar e você estar interrogando os dados para tentar responder essas perguntas que foram colocadas aqui, que derivam compreender como o fenômeno aconteceu na consciência das pessoas naquele determinado momento. Então a gente tem um ciclo de análise fenomenológica, tá? A gente tem um ciclo de como acontece a análise fenomenológica. Na primeira etapa, você vai ler e reler cada um dos protocolos das entrevistas realizadas para a codificação dos discursos. Então o que é isso? Você vai ter as entrevistas. Tem lá as suas entrevistas. Você vai ter o protocolo das perguntas que você vai responder. Quais são essas perguntas? Relação de contexto com o fenômeno, percepção dos agentes sobre o fenômeno, desenrolar temporal lógico, influência e impacto sobre agentes. Vamos supor que você tem essas 4 dimensões de análise. Você vai analisar os dados tentando responder essas 4 perguntas. E aí você vai, na segunda etapa, transformar esse protocolo de entrevista em um protocolo codificado. Então, a partir das respostas, você vai, então, atribuir os códigos. Por exemplo, relação de contexto do fenômeno, relação entre contexto e fenômeno. Você vai, então, criar, por exemplo, nas várias respostas, as classificações aqui também. Então, da mesma forma que você fez lá na Grounded Theory, você vai fazer agora também. Então, relação entre contexto e fenômeno. Identificado relação 1, relação 2, relação 3, relação 4. E aí você vai criar o seu protocolo das codificações. Você vai criar os códigos, né, as classificações sobre como se deram as possíveis respostas relacionadas ao fenômeno que você analisou. Na terceira etapa, você vai ler e reler todos esses protocolos codificados, esses códigos, esses rótulos que você atribuiu, e você vai identificar temas, né? E aí, olha, então o tipo da violência, o tipo da relação entre fenômeno e contexto foram esses, eu posso agrupar nessa temática específica. E ao agrupar nessa temática específica, eu vou analisar essa temática a partir dos códigos. E aí, lá na quarta etapa, você vai agrupar esses relatos dessas pessoas por temas, quadros temáticos, né? Então, em relação a esse tema, as principais construções foram essas e essas. E aí você vai preencher os quadros temáticos. E no final você vai redigir o texto, né? Tomando como base esses quadros temáticos. Então, quando a gente faz uma pesquisa fenomenológica, via de regra, a gente vai ter quadros de análise. Quadros de análise em que a gente vai ter os temas. Por exemplo, vamos lá. O contexto da aquisição da empresa. O contexto da aquisição da empresa. Nesse contexto da aquisição da empresa, vão surgir alguns códigos, por exemplo, mudança de comportamento, aplicação de sanções, demissão em massa, recontratação, mudança do ambiente físico. Esses são os códigos que apareceram. Desses códigos que apareceram, vão surgir temas. Mudança na gestão de pessoas. Mudança na gestão de pessoas é um tema. Então, você já tem o seu tema. Tem o seu tema, tem os códigos que indicaram quais seriam os principais assuntos relacionados a esse tema, e agora você vai trazer os relatos. Aqui agora você vai pegar lá nas entrevistas os trechos que falam das mudanças da gestão de pessoas. E quando você vai falar dessa mudança na gestão de pessoas, você vai trazer esses relatos nesses quadros de análise. E aí você vai analisar, ao final, quando você tem os quadros com esses relatos, com essas falas desses agentes, então você vai trazer ipsis literis as falas, você vai trazer tópicos que foram abordados, vai trazer essas falas,
A partir desse quadro, você vai redigir o seu texto fazendo a sua análise interpretativa, do que foi parecido, do que foi diferente. E aí você vai fazer uma análise da leitura desses dados, buscando atribuir sentido a eles. Ok? Então você vai ter 6 etapas de análise aí que vão te levar a um conhecimento um pouco mais profundo a respeito do fenômeno como vivido pelos agentes. Ok? Dados esses tipos de pesquisas que a gente deu, eu proponho um exercício para vocês que depois você faça aí em casa. Considerando então seu objeto de pesquisa, por exemplo, violência dentro das organizações. Como ficaria a sua pesquisa se você se propusesse a fazer uma etnografia? Como ficaria a sua pesquisa se você buscasse o método da história oral? Como você faria se fosse uma pesquisação? Como você faria se fosse uma grounded theory ou se fosse um estudo fenomenológico? Entende? Eu vou tentar fazer esse exercício com você. Se for uma etnografia, a gente vai ir viver lá na organização por muito tempo, até a gente se ambientar com a organização e conseguir testemunhar e vivenciar situações de violência. Então, a gente vai lá para tentar observar a violência como ela acontece na organização, fazendo o nosso diáriozinho e fazendo as nossas entrevistas. Se for pela história oral, o que a gente vai pegar? A gente vai pegar vítimas da violência e vai pedir que elas contem suas histórias. Então, a gente vai documentar essa história das violências com profundidade, a gente vai analisar a história oral das violências como foram cometidas. Tá bom? Então a gente vai ter um foco muito grande sobre a história de como a violência aconteceu. Tá? Isso é importante, porque depois a gente vai fazer a diferenciação da fenomenologia. Tá? Quando a gente faz então a história oral, a gente vai buscar que as pessoas reconstituam como a violência aconteceu para a gente entender a história de como aconteceu essa violência. Se for pela pesquisação, a gente vai tentar, por exemplo, implementar uma tecnologia nova de combate à violência e vai fazer o experimento para ver se há uma redução mesmo, de fato, da percepção de ocorrência de violência. Se for na Grounded Theory, a gente não vai partir de teoria nenhuma, a gente não vai partir de referencial teórico nenhum e vai para o campo observar o fenômeno, levantar dados, sem a necessidade de se integrar no ambiente, como é na etnografia. Na etnografia você tem que se ambientar, você tem que começar a fazer parte do meio. Na Grounded Theory não, você vai só pesquisar, levantar documentos, levantar entrevistas, observar o fenômeno por um determinado período, entender como esse fenômeno levar um volume grande de dados e você vai gerar teorias sobre violência a partir disso aí. Você não vai compartilhar o seu relato etnográfico. Você vai gerar uma teoria fundamentada no campo. E num estudo fenomenológico, aí sim, você vai pegar várias pessoas relevantes que sofreram violência e vai entrevistá-las para que elas relatem sobre como que é a violência, como que ela acontece, qual que é a percepção dela sobre violência, para você fazer uma análise transversal de todas as entrevistas. Na história oral, cada história de violência contada é uma história única, então a gente analisa cada história individualizada, certo? Já no estudo fenomenológico, não. A gente, das várias entrevistas, a gente vai tentar achar os padrões. A gente vai tentar achar o padrão do que emergiu de similaridade e o que emergiu de diferença no campo. Então, para cada design de pesquisa, você vai ter um tipo de conduta ou ação diferente sobre o objeto. Agora, vamos supor que eu quero fazer uma pesquisa positivista, objetiva, quantitativa em relação ao fenômeno. Eu vou lá e faço uma survey. Eu pego um questionário e mando para todo mundo, peço para todo mundo responder o questionário, e ao final eu tenho lá os dados, eu tabulo e faço meus relatórios, meus gráficos, meus testes estatísticos. Entende? Então, a pesquisa qualitativa, ela demanda um envolvimento do pesquisador com muito mais profundidade. Ela envolve a dimensão humana do pesquisador para que ele vá lá e veja o campo acontecer, veja o fenômeno acontecer. Que ele capte o fenômeno com maior riqueza de detalhes para que ele consiga, então, fazer esse trabalho de organização e análise dos dados. Portanto, é um tipo de pesquisa que envolve um pouco mais de dificuldade no momento da coleta e um pouco mais de dificuldade no momento da análise também. Ok? E aí, como eu já falei com vocês, tem a questão da confiabilidade dos dados, né? Tem a questão da validade dos dados, né? Que muitas vezes a sua pesquisa é questionada porque você coletou poucos dados ou porque você deu uma análise que parece equivocada, né? Que não considera a complexidade do campo.
Então, é um tipo de pesquisa que é, via de regra, que demanda mesmo do pesquisador envolvimento do início ao fim. Ok? E a partir daí a gente avança um pouco na coleta de dados em entrevistas, tá bom? Aqui agora a gente vai, agora nesse último ciclo, ver como é que acontece essa coleta de dados em entrevistas. A gente já discutiu muito sobre isso ao longo das aulas, mas agora vamos tomar um tempo para falar especificamente desses dados e dessas entrevistas. A vida humana concebida pelo paradigma hermenêutico, ou seja, interpretativista, lembra funcionalismo, interpretativismo, humanismo radical, estruturalismo radical? A vida humana ela é complicada e complexa. E por que ela é complicada? Porque ela envolve muitas variáveis. E por que ela é complexa? Porque podem existir 2, 3, 4 interpretações diferentes sobre o mesmo fenômeno. E todas essas interpretações estarem corretas. Então, a vida é um caleidoscópio de interpretações. Tá? Então, a dificuldade de capturar os elementos da vida é difícil, né? É difícil você capturar em qualquer coleta. Né? Porque ao longo da sua entrevista, se você entrevistar 2 vezes a mesma pessoa sobre o mesmo tema, com as mesmas perguntas, a resposta pode vir diferente. Então, existe um universo de possibilidades da experiência humana. Né? Então, muito da insegurança da pesquisa exploratória qualitativa reside no quão bem você conseguiu capturar o fenômeno humano. Essa segurança também existe na pesquisa quantitativa, mas é em nível menor. Por quê? Porque você objetiva em pergunta com opções. Né? O que pode ser perguntado, o que pode ser questionado na sua pesquisa quantitativa, é se você deu as opções de resposta mais adequadas para aquela situação. Ah, mas você deixou de dar uma resposta que, se tivesse sido colocada lá, todo mundo ia marcar ela. Na pesquisa quantitativa, o tipo de questionamento é esse. Na pesquisa qualitativa, o tipo de questionamento é se você fez as perguntas certas, se você fez a análise mais adequada para aquelas perguntas que você trouxe, né? Então, essas verdades, elas acontecem, essas verdades trazidas pelos entrevistados, elas podem ser consideradas como um momento estético, ou que a gente chama de evento linguístico. E isso é muito interessante. Enquanto que na pesquisa quantitativa a nossa análise se dá no sistema de códigos, que são os números, a gente analisa os números, né? E os números têm basicamente 10 unidades, do 0 ao 9. Na nossa análise qualitativa, o sistema de codificação que a gente vai utilizar é o linguístico. Então, são 26, 27 letras no alfabeto, né? 23 mais o K, o Y, o W, né? 27 letras que se combinam em palavras. E aí as possibilidades são inúmeras. Entende? Então, o sistema de codificação, quando a gente usa palavras, né, quando a gente vai analisar palavras, padrões do uso da palavra, padrões do uso linguístico, formas pelas quais as pessoas expressam as suas ideias em palavras, torna o evento muito mais complexo. Por isso que a gente fala que é um momento estético, porque a gente escolhe como a gente vai falar. Em vez de eu falar para alguém, você é burro, eu posso falar, você não está sendo inteligente. As duas falas querem dizer uma mesma coisa, diminuir a inteligência da outra pessoa. Só que uma usa do critério do artifício do eufemismo e o outro usa a hipérbole. Né? Então, quando a gente usa o eufemismo, você não está sendo inteligente, a gente quer suavizar. Quando a gente usa hipérbole, você é burro, a gente quer atacar, a gente quer ofender. Então, por trás do uso da linguagem, ainda existe uma intencionalidade do agente, que é o que ele queria me dizer quando ele usou essa palavra. Entende? Quando ele escolheu essas palavras, quando ele escolheu esses códigos para exprimir o pensamento dele, por que ele usou essa palavra desse jeito? Então, o evento linguístico é o nosso objeto de análise. Então, a coleta qualitativa é exatamente isso, um evento linguístico. Então, não é uma redução à estatística, pelo contrário, é um universo de possibilidades interpretativas que você traz para aquele dado trazido para você na codificação linguística. Junto do evento linguístico, então, existe essa compreensão dada aos dados coletados, que é basicamente o tipo de sentido que você consegue extrair daquele arranjo linguístico que foi trazido para você. Então, o medo nesse tipo de pesquisa é que a entrevista vai valer menos porque é um ato de interpretação sobre um sistema de códigos. Enquanto que lá na pesquisa quantitativa, na pesquisa numérica, os dados, quando você aplica modelos matemáticos, você meio que objetiva a forma pela qual você vai dar a leitura. Olha, eu fiz um método estatístico, o modelo é esse. Então, é muito padronizado na pesquisa quantitativa. Já na pesquisa qualitativa, a gente não tem essa padronização. Cada um vai dar
a sua forma de interpretação daqueles dados. Então, esse medo que é herdado das ciências positivistas, né, do positivismo, é que a entrevista valha menos porque ela seja menos rastreável, seja menos replicável a partir da interpretação dada pelo autor. Só que esse medo, né, ele é mitigado se esse processo de coleta ele vai seguir algumas rotinas mais metódicas. Se, por exemplo, se você tem um protocolo de pesquisa, se você tem um protocolo de análise, se você mostra exatamente o que você vai analisar nos dados e como você vai analisar os dados, né? Como você vai construir a sua pesquisa, isso é só com prática, tá, gente? Você aprende a fazer pesquisa fazendo. Então não adianta você chegar e falar assim, lá no final do curso, lá na monografia, eu vou fazer uma pesquisa do jeito certo. Enquanto ao longo do curso eu vou enrolando. É muito provável que lá na frente você vai chegar lá no final do curso, você não vai saber fazer uma monografia. E aí você não vai conseguir formar porque você não vai ter uma monografia. Porque pesquisa se aprende fazendo e pesquisa se aprimora pela experiência. Ok? Então você só vai saber fazer pesquisa fazendo, começa a fazer pesquisa. Né? Começa e vê como é que vai ser, como é que vai sendo, como é que você vai fazendo, se vai dar alguma coisa errada. Vai recebendo as críticas, vai crescendo enquanto pesquisador, vai sendo testado por pesquisadores mais experientes. Tá? Então você tem que estar atento à riqueza dos dados, você tem que observar gesto, mudança, tom de voz, excitação. Você tem que ser ganha nos detalhes. Na pesquisa qualitativa você ganha nos detalhes. Você tem que ir além da palavra seca, você tem que atribuir um significado dialógico. Né? Você tem que dialogar com a sua entrevista. O que a sua entrevista te diz? Né? O que o seu dado te diz? Esse evento linguístico ele se torna muito mais rico do que simplesmente você transcrever o que a pessoa diz. É você buscar intencionalidade. Às vezes, quando a pessoa está falando, ela está mexendo nas mãos. Ela está mexendo nas mãos e assim, isso tem significado também. Né? Você vê uma pessoa toda excitada, feliz, fazendo assim com a mão, significa que ela gosta daquilo. Então, você tem uma possibilidade de dar interpretação para esse evento linguístico. Entrevistar é uma coisa muito artesanal, por isso que a gente fala que é arte, né? Que é você ganha experiência fazendo, deixando o seu entrevistado mais à vontade, sabendo pegar nos dados, nos detalhes, entendendo o que ele está tentando te dizer, tentando se colocar no lugar dele para entender como que ele está construindo aquela ideia. Você tem que avançar de uma forma bem aberta, bem ponderável, ou seja, trazendo para o seu leitor a experiência vivida junto daquela coleta dos dados, ok? A entrevista, ela então vai possuir algumas características, né, que vão diferenciar ela dos demais tipos de coleta. A participação do entrevistado e do entrevistador, ela vai ter expectativas explícitas. O entrevistado vai ter uma expectativa do que vai ser feito com o que ele vai falar. O entrevistador tem uma expectativa daquilo que ele quer analisar naqueles dados. Então, é importante a gente ter honestidade logo de cara. Eu vou te entrevistar para buscar compreender mais sobre isso. Eu vou te entrevistar para buscar conhecer mais sobre o fenômeno. Para mim é importante conhecer esse fenômeno. E por aí vai. Então, você, enquanto entrevistador, você não pode deixar a conversa esfriar. O tempo todo você tem que estar animando o seu entrevistado, falar, contradizer, perguntar, pedir para ele se aprofundar mais sobre aquele tema, mostrar interesse. Enquanto ele está falando, muitas vezes você tem que ir aquecendo com a cabeça, sim, estou te ouvindo. Olhar no olho do entrevistado, mostrar que você está interessado sobre o tema. Né? Porque aos olhos desse entrevistado, quem está conduzindo o diálogo, quem está fazendo as perguntas é o entrevistador. Tá? Então você tem que estar sempre fazendo esse esforço de envolver o seu entrevistado ao longo da sua pesquisa. Existem 3 modalidades principais de entrevista qualitativa. Primeira, entrevista conversacional, que é vocês vão fazendo uma conversa sobre o assunto, não tem um roteiro, você vai conversando sobre o assunto e vai vendo. A entrevista semi-estruturada, que você tem os temas que você vai abordar, mas não tem as perguntas. Tá? Você tem um roteiro de tópicos que você vai abordar. E a entrevista estruturada, que é aquela que já tem as perguntas certinhas. Então, se você já tem a pergunta certinha que você vai fazer, você está numa entrevista estruturada. Se você está numa entrevista semi-estruturada, você vai conversar sobre o tema, sobre aquele tópico. Então, você tem os tópicos que você tem que abordar. Já a entrevista conversacional é livre. Você vai falar sobre o tema e ver o que a pessoa vai trazer a respeito do assunto. A entrevista em profundidade é uma investigação que ela é baseada na experiência da vida. Então, ela é genérica. Você vai trazer profundidade sobre aquele tema. Então,
que é uma entrevista em profundidade? Você vai tentar explorar aquele fenômeno naquela entrevista até você sentir que você chegou à exaustão do conhecimento do agente. Então você vai tentar abordar o máximo de temas possíveis, experiência, ideias, valores, tudo vai se misturar e você tem que buscar trazer profundidade para aquele fenômeno, explorando ele na sua riqueza. Já a entrevista focalizada é aquela que vai explorar especificamente um tema específico, um foco em relação ao fenômeno de interesse pré-determinado. Então, busca responder questões muito concretas, muito direcionadas. Para uma entrevista em profundidade, é interessante você trazer a conversacional e a semi-estruturada. Para a entrevista focalizada, é interessante você trazer a estruturada. Ok? Por quê? Porque aí você vai ter uma certa coerência na construção do diálogo que vai te gerar os dados para que você alcance os resultados de pesquisa. Ok? Na entrevista qualitativa, então, você tem que tomar alguns cuidados em relação ao roteiro da pesquisa. Primeiro, você tem que respeitar o seu entrevistado. Você tem que ser ético com o seu entrevistado. Você não pode intimidar, influenciar. Você tem que respeitar a expressão livre dele. Deixa ele falar. Ah, por mais que você não concorde, deixa ele falar. Ah, por mais que ele está falando um absurdo, deixa ele falar. Tá? E o tempo todo você animando ele a falar mais. Por quê? Porque você não traz o seu juízo de valor nesse momento da entrevista. Você está coletando o juízo de valor do outro. Tá? Então você tem que sempre pensar em técnicas de animação para coleta. Você tem que sempre estar buscando deixar a pessoa mais à vontade. A ordem das perguntas tem que potencializar a capacidade de resposta do entrevistado. Por exemplo, eu posso perguntar como foi a sua primeira promoção no emprego. Posso perguntar como foi a sua primeira promoção no emprego. E depois eu posso te perguntar qual o contexto que você vivia na época da sua promoção. Essa pergunta da promoção, se eu estou interessado nela, o inteligente é eu perguntar primeiro qual foi o contexto. Qual foi o contexto? Qual era o contexto na época que você foi promovido? Por quê? Porque ele vai lembrar do cenário, da situação, de quem eram as pessoas. Depois ele vai lembrar de como foi o fato da promoção dele. E aí, quando ele lembrar como foi a promoção, ele já vai ter recapitulado algumas coisas do contexto. Então, ele vai poder trazer mais riqueza para a resposta dele, lembrando de como foi o contexto na época que aconteceu a promoção. E isso é o que a gente fala. A ordem das perguntas deve potencializar. Porque a pessoa, conforme ela vai respondendo, ela vai trazendo uma carga de conhecimentos, uma carga de lembranças que ela acabou de recapitular, que pode ser útil para ajudar ela a formular uma resposta ainda mais rica quando a gente for fazer algumas outras perguntas. Inclusive, ela vai levantar, inclusive, como a gente falou do contexto, é importante lembrar que nessa época da promoção aconteceu isso, isso, isso. Olha aí que possibilidade interessante. Entende? Então, o estímulo e o ritmo da entrevista não pode ser perdido. Você não pode permitir que o seu entrevistado perca o interesse na entrevista. Como não existe seleção estatística, você tem que lembrar das qualidades do entrevistado. Você tem que trazer no artigo o perfil das pessoas que foram entrevistadas. Você tem que lembrar para todo mundo, olha, o lugar de fala dele é esse. Ele é uma pessoa com esse perfil. Por quê? Porque isso é importante para a gente entender como se deu essas entrevistas, quem foram esses entrevistados. Quais critérios que a gente vai levar para isso aí e esse próximo tema, esse próximo tópico, ele é muito importante. Qual critério que eu vou utilizar para selecionar meus entrevistados? Isso é uma coisa que é muito questionada na pesquisa qualitativa. Como eu vou selecionar meus entrevistados? Existem três técnicas, tá? Três técnicas. A primeira é snowball, bola de neve. Eu entrevisto a primeira pessoa e ela vai indicando outras. Aí eu entrevisto essas outras pessoas, elas vão indicando outras. E assim a gente vai seguindo a cadeia, a rede de pessoas indicadas. Tá? Então eu já fiz técnica snowball. Eu já comecei uma pesquisa, por exemplo, que eu comecei do Sebrae eu fui para a FIENG, para a Adenol, eu fui para alguns especialistas, e desses especialistas foi explodindo para outras pessoas, então a pesquisa acabou sendo em rede de entrevistados, um indicando o outro. Então, bola de neve é um método. O outro método é você fazer o recorte adequado da sua pesquisa, por exemplo, o envolvimento no processo de mudança organizacional. E você fazer um recorte de quem foram os agentes mais estratégicos, os agentes mais relevantes que viveram aquele fenômeno. E aí você faz um recorte desses agentes, em função da relevância do agente, o quanto que ele é próximo do fenômeno que você quer analisar. Tá? Então você tem que justificar por que você escolheu aquelas pessoas em função
da relevância delas. E por fim, saturação ou redundância é você ir fazendo com várias pessoas até você sentir que não tem mais ganho nenhum. É basicamente você vai fazendo com todo mundo entrevista, até você, com todo mundo que tem algum contato com o fenômeno, tá, gente? Você vai fazendo entrevistas até não ter mais contribuições evidentes. Quando você sentir que não faz sentido mais você fazer mais entrevistas, porque não está vindo coisa nova mais. Ok? Então, esses são os 3 principais critérios. E você tem que explicá-los ao longo do seu trabalho. Como foi que você selecionou esses entrevistados, ok? Bom, eu vou deixar grupo focal e análise de conteúdo, porque a gente deu um avanço da hora, né? Eu vou deixar esses 2 temas para a próxima aula da semana que vem, porque a gente já está quase chegando a 1 hora de vídeo e assim a gente vai encerrando por aqui, tá bom? Eu vou aproveitar esses minutos finais da aula para perguntas e discussões sobre o que a gente já viu, ok? Agradeço, então, e até a próxima aula para quem está assistindo o vídeo, ok?